Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Salmo 142. Diz-nos assim a palavra de Deus. Em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho um abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então, os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Que Deus possa, de forma muito especial, por meio da sua palavra lida e agora falada, alcançar o seu coração e entregar para você aquilo que você precisa nesta manhã receber de Deus como presente dos céus para a sua vida. Esse salmo, ele é fruto de uma oração. O que está registrado aqui nasce dos lábios de um homem curvado diante de Deus em oração. E essa oração, ela não acontece num lugar qualquer. Essa oração é proferida no interior de uma caverna. Por isso nosso tema: lições da caverna. Esse episódio está registrado lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22. Depois você pode voltar a esse texto e lê-lo. O que 1 Samuel 22 vai nos contar é que Davi, já anunciado como futuro rei, está sob ameaça do atual rei, Saul. Saul, tomado por inveja, ciúmes, propõe no seu coração acabar com a vida de Davi. E Davi, quando toma conhecimento da ameaça que lhe é imposta, como qualquer um na condição humana, põe-se em fuga, foge, quer manter-se distante da fúria de Saul. E nessa travessia, fugindo de Saul, ele se refugia dentro de uma caverna. Vai parar no interior de uma caverna, e vai para o interior dessa caverna, porque o seu coração está tomado por medo, aflição, angústia. Ele sabe que tem uma pessoa, juntamente com um exército, usando de todas as estratégias possíveis, de todas as influências possíveis, buscando matá-lo. E é interessante porque o título original do Salmo 142 não é esse que está aí, provavelmente na sua Bíblia, porque é importante destacarmos que a divisão de capítulos e os subtítulos que resumem mais ou menos as pequenas porções do texto sagrado, isso não é inspirado por Deus. Esta é uma metodologia que, no processo de estruturação do cânon,
e da impressão da Bíblia e a facilitação de encontrarmos os textos e de entendermos um pouco mais o contexto foi inserido. Mas, originalmente, o texto não é capitulado nem intitulado. Mas o título original que a gente tem dessa porção, porque os salmos são saltérios, são canções, são poemas, lá no original é Masquil de Davi. Essa é a expressão hebraica, masquil. Masquil é um termo técnico para dizer o seguinte: olha, há neste poema, há nessas palavras, há nessa oração lições. Então, prepara o seu coração e prepara a sua mente, porque aquilo que os seus olhos vão alcançar, de alguma forma, vai gerar no seu coração algum aprendizado. E por isso eu queria te convidar, como temos dominicalmente feito aqui, estar com as nossas mentes e os nossos corações preparados para ouvir aquilo que Deus deseja para a gente. E talvez a primeira lição não é o que eu quero trazer aqui como a lição especificamente da reflexão, mas apareceu agora ao meu coração, é para a gente aprender com Davi que ele está sob ameaça, em risco, e ao invés dele se queixar, ao invés dele lamentar, ao invés dele murmurar, ao invés dele chorar, ao invés dele dizer, ó vida, ó céus, ó azar, ele se propõe lá no interior da caverna, mesmo nessa condição, fazer a composição de algo que ele tinha como propósito, não só revelar o conteúdo do seu coração, mas que essa produção se tornasse um instrumento de bênçãos da vida de quem pudesse acessar esse conteúdo. O desejo dele era que, de alguma forma, aquilo que ele estava experimentando, aquilo que ele estava passando, se tornasse algo inspirador, abençoador, na vida de outras pessoas. E olha, esse texto sai daquela caverna, atravessa os séculos e vem parar nas nossas mãos nessa manhã, em pleno século 21, como uma porção da palavra de Deus para os nossos corações, para entendermos o que Deus quer para nós. E talvez esse seja um desafio para cada um de nós. Diante das contingências da vida, dos desafios que são impostos por essa realidade que nos cerca, que nós possamos, estimulados por Davi, pelo exemplo de Davi, ao invés de lamentarmos, murmurarmos, reclamarmos, bravejarmos, praguejarmos, que nós possamos buscar nessas circunstâncias e nessas situações uma oportunidade, não apenas de crescimento pessoal, de amadurecimento, de aperfeiçoamento da nossa musculatura espiritual, da nossa mente, da nossa fé, mas que também possamos usar essas circunstâncias e essas situações para que se transformem em instrumentos de bênçãos, de inspiração para outras pessoas. Então, seria muito bom que você, assim como eu, pudéssemos agora abrir os nossos corações para entender que lições, de fato, a gente pode tirar dessa porção da palavra de Deus, e a semelhança do que Davi experimentou dentro daquela caverna, nós, na nossa travessia, quando refugiados dentro de algumas cavernas, porque eu sei, eu já fui parar dentro de uma caverna, e sei que você também, em algum momento da sua travessia, já foi parar no interior de uma caverna existencial, e pode ser que nesta manhã alguns estejam lá. Porque de verdade, quem nunca se sentiu aflito? Quem nunca sentiu medo? Quem nunca foi alcançado por uma porção da injustiça? Quem aqui nunca teve as portas da sua casa arrombadas por uma notícia ruim, por uma enfermidade? Quantos aqui não passaram por alguma situação extremamente desagradável no ambiente profissional? Quantos aqui não nos sentimos, em algum momento da nossa andança pela vida, refugiados dentro de uma caverna? E olha que coisa interessante. Davi é apresentado pelas Sagradas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus. Nós não estamos falando de qualquer um.
Porque nós poderíamos categorizar aqui os homens e mulheres de Deus, registrados nas palavras de Deus, e dizer, nós temos o pelotão de elite, nós temos aquele que é ali intermediário, e temos a turma ralé. Davi, se nós categorizássemos, ele estaria na mais alta prateleira. Por quê? Porque Davi é reconhecido pelo próprio Deus como um homem segundo o seu coração. E isso aqui tem um valor muito especial nesse tempo. Nesse tempo das mensagens coutificadas. Eu vou repetir, não é codificada, não. É coutificadas. Eu nem sei se existe esse termo, mas está valendo. Liberdade poética. Essa turma fraca de Bíblia, fraca de espírito, fraca de intelectualidade, que pega o texto fora do contexto e usa como pretexto para manipulação, para orquestrar desejos dos seus próprios corações. Pessoas que, ao invés de pregar a mensagem do alto, ficam tentando manipular o texto sagrado e transformando a Bíblia como um livro de autoajuda. É a turma do pensamento positivo. Pensa que vai dar certo, acredita que vai dar certo. Isso é feitiçaria, isso é magia. Eu já disse isso aqui, tem muito crente macumbeiro, muito crente feiticeiro. É a turma do abracadabra. É a turma que quer usar elementos e espiritualizar esses elementos como se eles pudessem atiçar os céus, manipular o coração de Deus. Aí a pessoa passa arruda, toma banho de arruda, põe um copo em cima e embaixo, sobe, desce, ajoelha. Mandinga. Porque isso não é Bíblia, isso é mandinga. Porque quando a gente vai para o texto sagrado, o que nós encontramos no texto sagrado é uma verdade nua e crua, que a gente talvez não esteja tão disposto a ouvir, a ler, a entender e aprender, mas precisamos ser lembrados. Dói. Mas a vida exige que a gente amadureça. E crescer e amadurecer dói. Ressignificar a fé dói. Por quê? Porque a gente precisa sair da categoria infante para começar a pisar em degraus mais elevados e sermos então encontrados como pessoas adultas, maduras. Nós precisamos adultecer na fé. Porque o que fica muito claro nas Escrituras é que o fato de você crer em Deus, o fato de você amar a Deus, o fato de você orar a Deus, o fato de você ler a Sagrada Escritura, não te isenta das contingências da vida. Eu amo a Deus, eu sou fiel a Deus, eu busco reger a minha vida pautada nos valores do reino de Deus. Ótimo. Só que eu não posso usar isso como se isso fosse um antídoto para viver a vida. Porque tem a turma da magia, da feitiçaria, da mensagem da autoajuda. Já disse isso aqui uma vez. Naquela época em que nós ainda usávamos, eu não uso isso há bons anos, mas quando você usava a TV aberta ou de multicanal lá e ficava passando, às vezes você pulava um canal e caía em 3 canais evangélicos. Pulava um, caía em 3 canais evangélicos. Igual rádio, né? Você precisa encontrar uma rádio que você quer pegar uma inspiração musical, aí você vai, aí cai numa evangélica, cai mais numa evangélica. E qual que é o problema? É porque está repleto nesse celeiro de emissoras e canais evangélicos, a turma da manipulação. Aí estava lá, e eu peguei exatamente nesse momento em que o indivíduo teve a coragem, a audácia, de nomear um demônio como o demônio da unha encravada. Eu falei, eu devo estar com uma legião no dedão do pé então, porque naquela ocasião, de vez em quando eu passo por esses apertos, o meu socorro bem presente em minha angústia é minha esposa. Mas eu falei, gente, deve ter uma legião aqui no meu dedão do pé. Olha a asneira. E tem a turma
que acredita e vai. Eu lembro uma vez, eu tive uma ovelha no ministério passado, que tinha chegado à igreja, estava lá no processo ainda de discipulamento, de aprendizado, passou por um problema, começou a rodar e cair em tudo quanto era trabalho, igreja, o que você puder imaginar. E chegou um dia frustrada. Por quê? Porque tinha parado numa igreja, que o pastor, para poder orar e curá-la, cuspiu na cara dela. Aí eu falei, mereceu. Porque se você se submete a determinadas coisas, vocês têm que estar preparado para as consequências das suas escolhas. Nós precisamos, meus queridos, alicerçar a nossa fé sobre a nossa razão e a nossa razão sobre a nossa fé e colocar de forma amalgamada, conjunta, conjugada, a fé e a razão. Porque o fato de crermos em Deus não exclui a nossa capacidade cognitiva, a nossa habilidade de olhar para o texto e entender o texto. Porque o que está sendo posto aqui para nós é que o fato de nós crermos em Deus não vai transformar a gente em protegidos de Deus, resguardados permanentemente contra as contingências da vida, não. Porque se a gente sai para a vida com esse olhar, com essa mentalidade, nós vamos nos machucar. Por isso eu queria trazer aqui 3 lições para nós, ou refletir aqui sobre esses 3 aspectos que eu estou chamando de 3 lições, pautado na experiência de Davi no Salmo 142. O primeiro aspecto é a situação de um homem na caverna. O segundo aspecto é a atitude de um homem na caverna. E o terceiro, o pedido de um homem na caverna. Então vejamos aqui a situação de um homem na caverna. Veja o que nos diz o verso 3 e 4 do Salmo 142. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Gente, quem está falando isso aqui é Davi. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, eu não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. E do outro lado da moeda, nós temos um homem furioso, enfurecido, está com sangue no olho, Saul. Veja o que nos diz 1 Samuel, capítulo 18, a partir do verso 6. Qual foi o motivo que levou Saul a colocar um X nas costas de Davi e condená-lo à morte? Olha a razão. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares, Saul matou milhares, Saul matou milhares. Aí de repente uma falou assim, gente, vamos acrescentar um refrão aí. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Porque, gente, o próximo rei é Davi, a gente não pode deixar Davi fora do refrão. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul começa a ouvir a canção, o refrão da canção, e fica irritado. E aborrecido diz, atribuíram a Davi dezenas de milhares. Eu fico imaginando Saul de biquinho, magoado, chateado. Por quê? Porque cantaram para mim milhares e cantaram para Davi dezenas de milhares. Olha a maturidade desse indivíduo. O que mais lhe falta senão o reino? A única coisa agora que está faltando para esse camarada é sentar aqui no meu trono. E daí em diante, a Bíblia diz que Saul olhava com inveja para Davi. E aqui começa a perseguição de Saul a Davi. Você imagina o governo federal na sua cola. Toda a estrutura governamental amparada por seu líder, dizendo, pega o Hugo, eu quero só a caveira dele. É o desespero de Davi. Veja como inicia o verso 3 do Salmo 142. Olha o que Davi está dizendo, quando o meu espírito desanima, ou como traduziu a Nova Tradução Linguagem de hoje, quando eu estou desistindo. Davi está com a toalha branca na mão.
pronto para jogá-la ao chão. Veja o que ele diz aí. Quando eu estou a ponto de desistir, quando eu estou a ponto de perder a esperança. E aqui, eu quero só fazer uma pausa, para que a gente tire da nossa mente e do nosso coração uma outra inverdade, diabólica inverdade. Que o fato de nós passarmos por problemas, o fato de nós passarmos por aflições, o fato de a vida esbarrar em nós e nos ferir, isso gera automaticamente em nós sentimentos. Não tem como nós sermos esbarrados pelas contingências da vida sem sentirmos o impacto. Sabe aquela hora que você está andando na sua casa e você está descalço ou descalça e tem a infelicidade de bater o dedinho do pé naquele móvel? Não tem como você bater o dedinho e dizer, Senhor, pelo Senhor marchamos, sim. Você não vai cantar, agradecer numa hora dessa. O sentimento é do suor descer, do coração acelerar, da dor tomar o seu coração. E em alguns momentos soltar um grito, um berro de dor. Por quê? Porque nós fomos forjados com essa capacidade sensitiva. Então não tem como você receber um diagnóstico, uma notícia de enfermidade, de injustiça na sua casa, sobre alguém que você ama, e você não ter o seu coração reagindo a isso de forma natural, por meio do medo, do amedrontamento, da angústia, da dor, da agonia. Sabe, daquele sentimento que dá vontade de matar todo mundo. Gente, isso é natural. A própria palavra de Deus vai dizer, irai-vos. Irai-vos, né? Pode se irar, meu filho. Agora, não transforme a sua ira numa ação pecaminosa, destrutiva. Irai-vos, mas não pequeis. Jesus está entrando no templo e começa a perceber o que fizeram com a casa do seu pai. E o texto é muito categórico em dizer que a fúria bate no coração de Jesus, que Jesus vai jogando tudo para o alto. Jesus, em todo o seu ministério, é um camarada elegante, cordial. Mas chega uma hora, no meu caso, chega uma hora que não é cordialidade. É o sentimento que nos bate, sabe? Porque a nossa humanidade, ela é aflorada. E se nós entendermos isso, nós vamos nos livrar de desnecessários adoecimentos. Porque a turma que está tentando ser o que não são, transparecer e vender, especialmente nessa era midiática, o que não são, super mulheres, super esposas, super mães, super homens, super pais, super profissionais, vão se arrebentar. E está aí, na nossa igreja temos a alegria e o privilégio de termos alguns profissionais da área da saúde, para testar a capacidade que o nosso corpo tem de somatizar aquilo que as nossas emoções, quando não administradas muito bem, geram em nós. O problema é que nós temos um outro nível, o nível de adoecimento está tão gigantesco, que a gente já tem a turma que adotou a grife das doenças. Quer ser chique? Aí eu tenho um burnout. Eu estou com depressão, estou com 2 cartelinhas de Rivotril no bolso. Como se isso fosse um grau de importância sobre a nossa vida. Olha onde nós fomos parar. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque o fato de você crer em Deus, amar a Deus, ler a palavra de Deus e pautar a sua vida nos valores do reino de Deus, não vai te livrar das contingências da vida. E quando as contingências da vida se impuserem contra vocês, esbarrarem contra vocês, vai doer sim, vai. Vai machucar, vai ferir. E aí não tem outra forma de você reagir a isso, senão permitindo que você sinta.
E se você está achando que o que eu estou dizendo não tem base bíblica, grava no seu coração que o Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 33, diz, acho que o texto está projetado aí, diz que Jesus, o Filho de Deus, começou a ficar aflito e angustiado. Eu vou repetir, Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, começou a ficar aflito e angustiado. Eu fiz questão de destacar Jesus, por quê? Porque pode ser que um desavisado ache que a gente está falando de Judas. A gente está falando de Judas, não. Começa com J, mas não tem nada a ver. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Então, não vamos presumir que o fato de sermos tomados por sentimentos de desânimo, o fato de sermos tocados pela vida e o nosso coração brotar sentimentos como medo, amedrontamento, que isso é uma postura de negação da fé. Que o fato de nós expressarmos a nossa humanidade é falta da nossa confiança em Deus. Não, por favor, se as Sagradas Escrituras estão dizendo para nós que Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele, na condição de homem entre nós, se angustiou e se sentiu aflito, pode estar certo e certa, você vai se afligir. Vai doer. Mas o texto continua e vai nos contar algo a respeito de Davi. E ele diz assim, logo na abertura, quando o meu espírito desanima, quando eu estou prestes a jogar a toalha, quando eu estou prestes a perder a esperança, quando a vida se impõe contra mim e eu começo a sentir que está doendo, eu não vou aguentar, ele diz, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Aqui o texto em hebraico dá uma ênfase no pronome. É como se Davi estivesse dizendo assim, olha, quando o meu espírito desanima, quando eu estou a ponto de soltar a toalha, és tu mesmo, tu Deus, és tu. E ele começa a focar aqui na pessoa de Deus. As pessoas podem não saber o que está acontecendo aqui dentro de mim, mas tu, Senhor, sabe os caminhos que preciso percorrer. Tu, Senhor, sabe os caminhos que já percorri. Só tu sabes o que está passando dentro de mim. É isso que Davi está dizendo aqui. E olha que coisa interessante, Deus não manda um anjo, um office boy espiritual, um motoboy ultra galáctico Sky Master. Não. É o próprio Deus que vai ao encontro de Davi. É o próprio Deus que tem ciência e consciência do que está se passando no coração de Davi. E isso aqui tem que ser um alento para nós, para você entender e carregar no seu coração de que você não está sozinho, você não está sozinha, o Senhor está contigo. Mesmo que você ande por um vale de sombra e morte, o Senhor é com você. Ainda que os meus pais me abandonem, ainda que os meus amigos me abandonem, só tu, Senhor, és capaz de me garantir a tua presença fiel. Nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos pautar as nossas vidas exatamente nisso. De entender que Deus está comigo, essa é a promessa que Jesus Cristo deixou para nós. Eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, todo dia, o dia todo. Você não anda perambulando, abandonado na existência. Não, você é obra-prima da criação. Eu falei isso no início, quando eu saudei você. E se você é obra-prima da criação, significa promessas do próprio Senhor Jesus, lá no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, no seu célebre sermão, Sermão da Montanha, quando ele vai nos garantir, olhando para os pássaros, olhando para as flores, de que a fidelidade de Deus, que proveu alimento para os pássaros e provê as vestes belas de uma flor que agora existe, daqui a pouco não existe mais. Você acha mesmo que Deus vai te entregar ao acaso? Você acha mesmo que Deus vai te abandonar pelo caminho? Nós cantamos isso aqui, Johan. Deus já veio falando aos nossos corações antes dessa reflexão, que o Deus a quem servimos é o Deus que está presente nas montanhas e nos vales. É um Deus cuja graça nos alcança em todo o tempo. É um Deus cuja bondade, ela é inseparável. É o que Davi, o próprio Davi, autor do Salmo 142, vai nos dizer no final do Salmo 23. É como se Deus colocasse sobre as suas costas 2 guarda-costas. E o nome dessas 2 figuras espirituais nomeadas por Davi no Salmo 23, qual o nome dos 2 guarda-costas? Lembra?
bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Você não está desacompanhado e nem desacompanhada. A bondade e a misericórdia do Senhor estão com você todos os dias. Não há nada que você passe por essa vida que seja maior do que o Deus que você serve. Você tem que crer nisso. Existe um jargão no arraial evangélico que diz o seguinte: não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Às vezes, em quando a gente tem que trazer essas formas, pelo menos didáticas, de reflexão, para que a gente consiga entender que o Deus a quem nós servimos é maior do que os nossos problemas. É maior do que isso que você está passando. Porque se você acredita, como nós cantamos, que Deus fez o povo passar com o pé enxuto no meio de um mar, fez no meio dos sepulcros, os ossos se colocarem agora em forma humana novamente. Se você acredita que Jesus, no seu ministério, foi capaz de trazer vistas aos cegos, ressuscitar os mortos, por que você vai duvidar que Deus está com você? Por que você vai duvidar que a bondade de Deus é contigo, que a misericórdia do Senhor é contigo? Ou você acha que você acordou nessa manhã por autossuficiência, autocompetência? Você passou pelo menos aí umas 6, 7, 8 horas em condição de morte. Porque quando você estava lá com seus olhos fechados, entregue ao sono, você estava numa condição de morte. Você não tinha ideia do que estava acontecendo ao seu redor. E estava lá a terra, na sua estrutura, sendo coordenada pela soberania de Deus, rotacionando. E aí, de repente, você é surpreendido e surpreendida com um novo dia, com a renovação da graça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus. Percebe, você não está solto, solta, abandonado e abandonada, não. O Senhor é com você. E aí Davi continua sabendo disso, no versículo de número 4, dizendo: olha para a minha direita e vê. Por que Davi está pedindo para Deus olhar para a direita dele? Naquele contexto, especialmente quando você era conduzido a um tribunal hebreu, o advogado ficava sempre posicionado à sua direita. O advogado é a figura que tem a responsabilidade de quê? Gente, qual que é o papel do advogado? Se você contratou um advogado, qual que é o papel dele? Te defender. E aí Davi fala assim: Deus, olha para a minha direita aqui. Não tem ninguém aqui do meu lado para me defender. Eu estou sozinho. Eu estou sendo acusado e não tem uma alma aqui ao meu lado pronto para poder me dar uma palavra de incentivo. Eu estou sozinho, eu e a minha toalha, eu e a minha angústia, eu e o meu medo. Mas tu, Deus, tu sabes o que eu estou passando aqui. E aí, ele pede: Deus, olha para o lugar onde deveria ter alguém para me defender. E ele diz o seguinte no verso 4: ninguém se preocupa comigo, eu não tenho um abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Aqui é a humanidade de Davi, não vamos condenar Davi. Por quê? Porque eu sei que nesse auditório temos pessoas aqui que em algum momento da sua travessia teve a sensação de Deus ter te abandonado. É a turma que, naturalmente, não vamos nos autocondenar, não. Deus, mas por quê? Por que, Deus? Agora, logo dessa forma. É para que a gente entenda que a vida tem uma dinâmica. Nós já temos ensinado isso aqui, meu povo. Essa é uma das nossas responsabilidades como igreja, é ensinar a palavra de Deus. Esse momento na nossa travessia como igreja tem um valor espiritual para nós. Nós não estamos aqui para ouvir aquilo que a gente quer ouvir, nós estamos aqui para ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, para aprender, para amadurecer, para crescer, para adultecer na fé. E uma das coisas que a gente tem recorrentemente dito e colocado aqui para a igreja é que essa realidade na qual vivemos, convivemos, trafegamos, isso aqui não é plano de Deus. Deus não projetou na eternidade esse mundo. O que Deus projetou está antes disso e depois disso. O problema é que antes disso, a nossa arrogância humana olhou para Deus e falou o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou viver sem o Senhor. E aí tudo foi por água abaixo. Por quê? Porque aquela árvore no Éden não era uma armadilha. Tchanã! Te peguei.
Não, Deus disse, olha, não toca, você pode comer o que você quiser, você pode tocar no que você quiser, mas presta atenção numa coisa, nessa árvore aqui não toca, porque se tocar vai morrer. Eu vou repetir, se tocar vai morrer. E aí está lá, a humanidade representada pelo primeiro casal, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, em direção à árvore do conhecimento. Aí você acha de verdade que a ação de Adão e Eva pegaram Deus de surpresa? Você acha mesmo que Deus não viu aquilo acontecendo? E por que Deus não interviu? Por que Deus não tocou? Por que Deus não rasgou a árvore, desceu um raio em cima de Adão, um raio em cima de Eva? Por quê? Porque precisa haver, e esse é o maior presente que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, a liberdade. Você tem a opção de escolher caminhar comigo ou não. O problema é que nós escolhemos o quê? Viver sem a fonte da vida. Aí o que a gente começou a experimentar? Da morte, as consequências da morte. Aí, Alessandra, a doença bate. Bate. Para mostrar para nós que isso aqui não é plano de Deus, não. Haverá um novo tempo, um novo céu, uma nova terra, onde não haverá dor, não haverá ranger de dentes, não haverá angústia, não haverá enfermidade. Aí é o quê? É o novo plano de Deus para nós. Por isso é que Deus tira Adão e Eva do Éden e fala, vão embora, porque agora vocês não podem tocar na segunda árvore. Porque se vocês tocarem na segunda árvore, que é a árvore da eternidade, vocês vão ficar assim para sempre. Aí no meio do caminho entra Jesus. Jesus é essa ponte que reconecta a humanidade a Deus. E o que Deus está então planejando para nós? Um novo tempo. Agora, enquanto a gente não chega nesse novo lugar, nesse novo tempo, a gente vai sofrer, vai passar por dificuldades, vai. Eu poderia entregar qualquer outra palavra aqui, mas eu estaria omitindo a minha responsabilidade como pregador da palavra de Deus, estaria enganando você e preparando você para se ferir, se machucar na sua fé. Mas a história não acaba aqui. O texto nos mostra a atitude desse homem na caverna, no verso 1, 2 e 5, quando ele em alta voz clama ao Senhor, eleva a sua voz, suplica por misericórdia, se derrama diante de Deus em lamento e apresenta a Deus a sua angústia, clamando a Deus, dizendo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Davi tinha algumas opções, bater a cabeça na parede, arrancar os cabelos, não era o meu caso nem do Paulinho. Mas ele tinha uma outra alternativa. Qual era a outra alternativa que Davi tinha? Clamar a Deus. E há momentos em que nós estamos lá, no mais profundo da nossa existência, dentro de uma caverna, que não há outra alternativa senão clamar a Deus. E no texto hebraico, clamar é uma expressão que era projetada, especialmente naquele contexto, a figura de um animal acuado e os caçadores prontos para matá-lo. Era como o gemido agonizante de um leão. Então não é uma oração murmurada, não. O que Davi está dizendo aqui é que aquilo que está dentro da sua alma sai numa expressão de grito. Com todas as suas forças, ele tenta trazer para fora, na expressão do som, aquilo que angustia a sua alma. E aqui a gente precisa lembrar novamente de algo importante. Eu li certa vez uma história africana que conta que os animais, quando na travessia, em busca de ambientes, poços, com água para saciar a sua sede, alguns, quando se perdem no caminho e não conseguem encontrar água em tempo hábil, eles se entregam. Eles deitam e esperam a morte chegar. E por que eu estou trazendo essa exemplificação? Porque, às vezes, algumas pessoas se confundem, porque tem gente que acredita que a expressão da fé genuína, é se aquietar, é se recolher e ficar em solitude, boquinha fechada, de olhinho fechado, de joelhos, diante de Deus.
Porque qualquer movimento contrário a isso é falta de fé. Qualquer manifestação um pouco acima do tom normal, acima dos decibéis permitidos, opa, peraí, isso é falta de fé. Não confia em Deus, não. E aí eu me recordo de uma experiência, quando adolescente, estávamos na casa de uma família missionária, estávamos eu, mais 3 amigos, um desses amigos era filho do casal. A mãe foi à cozinha preparar um lanche e não voltou de lá. Porque enquanto preparava o lanche, morreu. E eu vi o filho dela, um amigo que hoje está nos Estados Unidos, eles eram família de americanos, olhar para cima, para o teto da cozinha, bravejar e começar a xingar, sabe, xingamentos contra Deus. Eu falei, eu vou sair dessa cozinha, porque vai descer um raio em cima desse camarada aqui agora. Eu fiquei escandalizado, eu fiquei aterrorizado, porque eu estava vendo um jovem, filho de uma família missionária, bravejar, xingar Deus. Lembra do que eu disse sobre adultecer, sobre amadurecer, sobre desenvolver a nossa fé? Aí, anos depois, eu fui entender que o que Deus queria era a autenticidade do coração de um filho, que foi tomado pela contingência da vida, de sobressalto, vendo a sua mãe que fora à cozinha preparar um lanche e não voltar de lá. E ele, como um adolescente, nas condições que tinha naquela ocasião, com as experiências ainda limitadas da vida, de expressar a sua dor e a sua angústia, não houve outro caminho que ele pudesse naquele momento pegar, senão aquele. E hoje, quando eu olho à distância, eu percebo o seguinte, Deus dos céus olhando para aquele filho, dizendo, filho, como é bom ver você de forma autêntica falando comigo. Como é bom ver você com seu coração aberto, expressando as dores que vão no mais profundo da sua alma. Porque se você não lembra disso, Jesus chorou. Está lá a notícia do seu amigo, sendo tomado pela morte. 4 dias depois, Jesus chega, já está Maria e Marta angustiadas, porque o Senhor podia ter pegado um Uber e ter chegado aqui um pouquinho mais rápido. Mas havia um propósito, porque na cultura e na mentalidade judaica, o tempo da alma sair do corpo até o Sheol, até o mundo dos mortos, era de 3 dias. Isso significava que até o 3º dia, a alma podia voltar. Por isso, Jesus se ressuscita só no final do 3º dia. Para não ficar pairando sobre a mentalidade que tinha uma alma penada, porque havia transmigração de almas. E aí havia o poder da ressurreição. E aí Jesus está lá chorando diante do túmulo de Lázaro. E aí eu fico imaginando Pedro. Porque Pedro é um camarada que eu vou dedicar alguns tempos no céu conversando com ele. Eu fico imaginando Pedro chegando perto de Jesus e falando assim, Jesus, você está de brincadeira, né? O senhor está chorando por quê? Eu já vi o Senhor ressuscitar. O Senhor tem o poder de ressuscitar. O Senhor está chorando para quê? E aí eu fico imaginando Jesus, na sua elegância, com a vontade de dar um tapa na orelha de Pedro, mas olhando para Pedro, falando, não tem ainda maturidade. Meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Agora é hora de chorar. Agora é hora de chorar, sabe por quê? Porque o que me angustia aqui é ver a morte se sobrepondo sobre a vida. Isso aqui não é plano do meu pai, não. Isso aqui não é meu plano, não. Então, enquanto nós estamos diante daquilo que não fora plano de Deus, se agigantando sobre nós, tocando a nossa vida, a nossa existência, e nos machucando, tem que chorar sim. Então, Pedro, senta aí e chora, meu filho, porque agora nós estamos diante da morte. Daqui a pouquinho, daqui 5 minutos eu ressuscito. Aí a gente vai sorrir, aí a gente vai celebrar, aí a gente vai pular. Agora, enquanto a gente está no ambiente de morte, a gente tem que chorar. Nós precisamos entender e nós precisamos aprender isso aqui, para que a gente não fique ali tentando ser o que nós não somos, o que Deus deseja. E a autenticidade é uma marca da nossa confiança e da nossa filiação diante de Deus. Deus está doendo, eu não estou aguentando. O problema é que a gente está nessa vibe, como diz essa nova geração aí, tentando ser o que a gente não é. E os consultórios estão abarrotados da turma do sorriso afivelado,
morrendo um pouquinho toda hora. Consultórios terapêuticos, consultórios médicos, a indústria farmacêutica se enriquecendo cada vez mais. Por quê? Porque a gente perdeu o senso do reconhecimento da nossa limitação, da nossa fragilidade, da nossa humanidade. Então, não vai compor o bloco dos desavisados, sabe, da turma que quer construir uma teologia fraca, sem a leitura da palavra de Deus, dizendo que quem chora, que quem tem medo, que quem se angustia, que quem se desespera, é quem não tem fé em Deus. Isso não é bíblico. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, verso 7, diz que Jesus, durante os seus dias de vida na terra, ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Quando ele estava no Getsemane. Hoje a medicina tem lá uma forma de explicar o que aconteceu com Jesus lá no Getsemane. Ele sentiu a vida apertar tanto ele, se angustiou tanto, que o seu corpo teve uma reação em que começa a dilatar os seus poros e juntamente com o suor começa a sair sangue. A ponto é que ele diz o seguinte: Senhor, numa boa, olha só, se o Senhor tem plano B, plano C, plano D, coloque em execução, porque se depender de mim, eu vou dar pernas para quem te quer. Ele está sendo honesto, é o Filho de Deus sendo honesto. E naquele episódio tem um outro fator que vale mais uma série de mensagens aí, que é sobre oração. É a turma da mandinga, da feitiçaria, que acha o seguinte: eu vou orar, vou usar a oração com uma varinha de condão, eu mexo os céus e Deus vem em minha direção. Porque lá no Getsemane, Jesus orou 3 vezes, pedindo ao Pai 3 vezes, e sabe qual foi a resposta de Jesus nas 3 vezes? Um grilo no fundo de Getsemane gritando assim, cri, 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 cri. Porque a resposta de Deus foi silêncio, silêncio. A oração, eu já disse, preciso repetir, não é um instrumento de transformação da situação, não, gente. A oração é um instrumento de transformação do nosso coração. A oração é a ambiência onde a gente se coloca diante de Deus para experimentar Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. E vai ter hora que o espinho vai ficar assim. É Paulo dizendo para Deus, Deus está doendo. E Deus diz assim, eu sei, porque doeu em mim. Você acha que só você experimentou do espinho, meu filho? Eu também experimentei. Tira! E ele disse, não. Tira! Não. A minha graça te basta. Esse espinho está aí para você lembrar quem você é. Esse espinho está aí para você lembrar quem eu sou. Esse espinho está aí para você lembrar de uma coisa: é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Então, meu querido e minha querida, está doendo? Está refugiado e refugiada dentro de uma caverna? É aí que Deus vai te surpreender. É aí que você vai ter uma das maiores e mais extraordinárias experiências com Deus. Eu nem combinei com o pastor Rainerson, ele vai pregar hoje à noite, e o tema dele é o Deus do deserto. Eu não faço ideia do que o pastor Rainerson vai pregar hoje à noite. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o deserto no contexto bíblico é pedagógico, porque é a ambiência da experiência com a graça maravilhosa de Deus. E aí a gente encerra no verso 5, 6 e 7, ele fazendo o pedido. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são muito mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade. No versículo 6 ele diz, dá atenção
ao meu clamor. Está doendo e eu não tenho a quem recorrer senão ao Senhor. E ele continua: livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. A expressão literal aqui é essa: livra-me dos cães de caça. Quem já assistiu aqueles filmes americanos de cães correndo atrás da caça? É assim que Davi está se sentindo. Eu estou me sentindo acuado com um cão de caça no meu calcanhar. E ele diz no verso 7, liberta-me da prisão. E talvez esse seja hoje o seu clamor. Deus, eu estou aqui no fundo da caverna e a única coisa que eu quero pedir ao Senhor é: liberta-me dessa condição. Ajuda-me. E talvez a primeira ação de Deus no seu coração nessa manhã é fazer com que o seu coração seja envolvido por uma paz que não tem explicação. É uma paz que excede o entendimento. É uma paz que não depende da circunstância. Talvez o maior milagre que Deus deseja realizar na sua vida hoje é habilitar você, no meio dessa tempestade maluca que está caindo sobre a sua vida, permitir que você durma um bom e calmo sono. O que você precisa fazer é reconhecer só Deus. Só tu. Não tem mais para onde eu correr. Eu estou acuado, eu olho para a minha direita, não tem ninguém aqui para me defender. A única pessoa agora a quem eu clamo é o Senhor. E se você está com seu coração direcionado para Deus, louvado seja Ele por isso, porque é só Ele que possui a habilidade espiritual de ajudar você nessa situação. E por isso eu queria orar com você e queria orar por você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e conectar o seu coração, o coração de Deus, e apresentar a Deus aquilo que você está passando. Lembrando que Davi, quando sai daquela caverna para se tornar rei. E isso significa que essa caverna que talvez você se encontre, aí não é o seu lugar. Você está temporariamente aí, mas aí não é o seu lugar. Agora, se você está aí, aproveita esse tempo aí para ter um encontro extraordinário com Deus, com o cuidado de Deus e com o poder de Deus. E o que você precisa aí, na sua caverna existencial, fazer é confiar e dizer: Deus, está doendo. Está doendo. Mas eu sei que tu, somente tu, és capaz de me ajudar. Deus, que o teu Espírito Santo, o teu poderoso Espírito Santo, sonde cada coração, cada alma, visite cada caverna existencial nesse momento. E pronuncie na mente, no coração dos teus filhos, a promessa da tua presença, do teu abraço, da sua companhia, da sua paz, da sua alegria, do seu refrigério, do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade. Que nós possamos, diante das contingências da vida, não nos rendermos, mas confiarmos, e diante da nossa confiança no Senhor, termos encontros transformadores com o Senhor. Então, se nessa manhã alguém precisa ser encontrado ou encontrada pelo Senhor e experimentar do extraordinário da tua presença, que o Senhor possa se revelar. Vá ao encontro dessas vidas e desses corações e derrame, ó Deus, o que o Senhor tem de bom preparado para cada um deles. E que eles se lembrem que a caverna não é o destino final deles. O destino final deles é com o Senhor para todo sempre. E que ali mesmo em meio à caverna eles saibam: o Senhor está com eles. Em todo tempo o Senhor está presente. E que isso gere conforto, vigor, refrigério
forças para continuarmos a nossa trajetória, a nossa caminhada, até aquele dia, quando aí sim seremos surpreendidos pelo extraordinário que o Senhor tem preparado para nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém.